Pessoal, saudações. Vamos então terminar essa primeira etapa que a gente está fazendo de treinamento, né, sobre hipóteses de escrita. Então a gente vai dar uma passada aqui no nosso exercício de fixação, conforme eu prometi para vocês. Então aqui na primeira questão, a gente vai avaliar o aluno Jean, né? Então a palavra calendário, ele escreveu dessa maneira: caderno, lápis e giz. O que a gente consegue observar aqui? Que esse aluno ele já tem uma noção de sílaba. Então, ele não é um aluno pré-silábico. Né? E como que a gente consegue identificar isso? Ele está tentando colocar nas letrinhas as sílabas. Então, por exemplo, calendário, ele tentou esboçar isso aqui. Caderno, lápis. Então a gente consegue perceber isso, né? Outra coisa que a gente consegue perceber é que ele já usa as letrinhas com valor sonoro, né? Ele não está usando letras aleatórias. Então, K, ele usou o A, o LEN, ele usou o L, DA, ele usou o D, né? O DA, ele usou o D, e IO aqui ficou meio confusinho, mas já deu para ter uma percepção. Quando a gente vem aqui para o caderno, ó, ele usou um C espelhadinho, D, O, caderno. Então ele tem essa noção da sílaba e tem valor sonoro que ele está fazendo. Então ele é um aluno silábico com valor sonoro. Vamos confirmar a resposta. Exatamente aqui, ó, a criança é silábica com valor sonoro. Vamos para a segunda. Certo. Aqui a gente tem a Miriam. Então ela escreve o nome dela aqui, né? E aqui a gente vai ver ela escrevendo calendário, caderno, lápis, as mesmas palavras propostas ali para o Jean. Só que no caso da Miriam, a gente vai perceber que ela avança um pouco mais, enquanto que no caso do Jean, vou voltar no Jean, ó, ele não forma praticamente sílabas, né? Ele usa letras para representar as sílabas. No caso da Miriam, ela já vai usar, por exemplo, ó, K, o LEM, ela já usou LE. Olha como é que ela já está um pouquinho à frente, ó. Calendário. O Rio, ele usou o Ró aqui. Caderno. Olha como que ela já esboçou aqui a sílaba, tá vendo? Então ela é uma aluna que já está bem caminhando para ficar alfabética. Só que as palavras ainda estão bem assim, você não consegue definir direito o que é um calendário se você não lê antes, que é um caderno se você não lê antes. Então ela é silábica, ela tem valor sonoro, só que ela é além do valor sonoro, porque ela já forma umas sílabas mesmo, ela não usa só letras para poder representar o sentido de uma sílaba, né? Apenas uma letra, ela já consegue fazer algumas sílabas. Então ela é uma aluna silábica alfabética. Vamos confirmar aqui, se o meu mouse deixar. Aluna, a criança é silábica alfabética. Epa. Desci foi muito aqui. Voltando. Então tá aqui. A criança é silábica alfabética. Aí a gente vai ter uma sequência aqui de alunos, ó, mais um. Chegamos no João. Vamos ver o caso do João. Gente, o João já é aquele aluno que você olha e ele tá faltando aquele ajuste fino. É aquilo que eu falei lá na explicação do vídeo. Ele já escreve. Você lendo, você já consegue entender. Qualquer um de nós consegue olhar para isso aqui, para essa escrita e falar dinossauro, mesmo sem ver o dinossauro. Consegue olhar para cavalo e entender que é cavalo. Só que ele precisa de um ajuste fino para ele ficar com a ortografia correta, para ele se tornar um aluno ortográfico, que é o próximo passo ali depois das hipóteses de escrita que a gente viu. Tem o alfabético, depois você pode pensar também no ortográfico, que é o aluno que já está escrevendo direitinho. Então esse falta um pequeno ajuste, ó. Ele já escreve as palavras, mas de uma maneira errada.
mas a gente já consegue perceber, então a sílaba já está presente praticamente sempre, todas as sílabas estão funcionando, embora a escrita, a grafia não esteja correta, a ortografia, na verdade. Então esse é um aluno alfabético. Aluno alfabético. Vamos confirmar a resposta. A criança é alfabética. Vamos seguindo na sequência dos alunos. Aqui nós temos a Thaísa, que não trabalha com letras, faz apenas os rabiscos. Ela é uma aluna pré-silábica e ela não tem nem a noção ainda de letra, tá vendo? Ela está antes das letras ainda, está numa fase bem inicial da escrita, a percepção dela. Essa é uma aluna pré-silábica. O Lucas, ele já vai fazer a representação com desenhos, ó. Uma coisa mais voltada para os desenhos. Ele não tem noção ainda das letrinhas e também não tem noção das sílabas. Então, ele é um aluno pré-silábico também. A gente deve receber alguns alunos, assim, às vezes, vindo ali da educação infantil, né? Certo. Ótimo. Aí chegamos aqui no Bruno. Vamos observar a escrita do Bruno. Quando pediram para ele escrever pirulito, né, foi ditado para ele pirulito, ele escreveu isso aqui. Quando foi pedido para ele escrever chiclete, ele escreveu isso e assim por diante. Conseguimos ver alguma ligação dessas letras com sílabas? Não conseguimos, né? Pirulito, de qualquer jeito que você tentar encaixar aqui, não consegue. Nem as letras têm a ver com a palavra e nem a ideia de que as palavras são divididas por sílabas, né? São formadas por sílabas. Ele não tem essa percepção ainda. Se ele não tem percepção de sílaba, aluno pré-silábico. Aluno pré-silábico. Aqui nós já temos a Maria. Olha que gracinha da Maria. Fazendo as letrinhas espelhadas, o M de cabeça para baixo aqui. E aí é interessante que tudo que ela vai escrever, ela vai usar as letras do nome dela, né? Que são as letras que ela tem familiaridade. Então ela já está um pouco à frente daqueles alunos que a gente viu desenhando ou só fazendo um rabisquinho, né? Aquelas garatujas ali. Ela já tem uma noção de letra. Ela já conhece as letras, pelo menos do nome. Ela sabe que existem letras. E aqui a gente vai ver uma coisa interessante. Ó. Falou com ela, por favor, escreva elefante. Ela usou esse monte de letras, as letras do nome dela. Depois foi pedido para ela escrever formiga. Ela usou esse pouquinho de letra. Lembra do realismo nominal? Olha só que interessante. Ela pensa, o elefante é grande, vou usar muitas letras para poder escrever. Provavelmente foi esse o raciocínio que ela teve aqui na hora de escrever o elefante e a formiga, né? Que um contrasta com o outro, ficou mais fácil de ver aqui. Não que ela use esse raciocínio todo o tempo, mas aqui é interessante perceber a presença desse raciocínio. Então, a classificação dessa aluna, da Maria, ela é pré-silábica, né? Ela ainda não tem a noção das sílabas. Ela tem a ideia da letra, mas as sílabas ela ainda não está conseguindo vislumbrar. Próxima questão, número 8. Nós temos o Gabriel, e o Gabriel vai escrever o nome dele desse jeito, vai escrever o calendário desse jeito, o caderno desse jeito, e o lápis desse jeito, e o giz que está aqui embaixo, né? Então foi feito um ditado para ele, ele escreveu dessa maneira. Gente, aqui dá uma ideia de sílabas. Calendário. Eu consigo perceber isso aqui. Vocês conseguem? Ó? Caderno. Caderno. Percebi sílaba. Tá, percebi similaridade ou familiaridade dos sons também com a palavra? Alguma ligação? Calendário. Tem. Caderno. Lápis. Ele usou as vogais. Olha que legal. Então, se ele usou as letras com valor sonoro, ele é um aluno já silábico com valor sonoro. Tranquilo. Então, ele é um aluno silábico com valor sonoro. Vamos confirmar a resposta. Silábica com valor sonoro. Beleza. E aqui embaixo nós vamos ter a Júlia. Então, a Júlia já escreve o nome dela e calendário, caderno, lápis,
Certo. Calendário. Consegue perceber sílabas? Consigo, ó. Calendário. Calendário, né? Uma letra para cada sílaba. Tem valor sonoro? As letras que ela usa têm ligação com a palavra? Tem. Silábica com valor sonoro. Silábica com valor sonoro. Ok. E aí nós chegamos aqui na última questão que veio com algumas, né, misturadas aqui. Então a primeira a gente tem borboleta, cavalo, sapo e giz. Borboleta, cavalo. Tem noção de sílaba? Tem. As letras são usadas com valor sonoro ou sem? Tem valor sonoro, não tem? Então, silábica com valor sonoro. Aqui, ó, não dá nem para, não tem nem a referência do que foi escrito, mas já dá para ver que é uma criança pré-silábica, né? A gente bate o olho aqui, já vai ver letrinhas misturadas aqui e talvez até alguns desenhos aqui que não dê para entender direito. Então isso aqui não tem nada a ver com sílaba, ela ainda não tem a noção de sílaba. Aqui embaixo nós já temos, ó, borboleta, gato, sapo e cão. Será que tem alguma noção de sílaba? Vamos ver. Borboleta. Tem, não tem? Ó, gato, gato, sapo, cão. Aqui ela dá uma emendada nessas letras aqui. Essa daqui, ó, por causa dessa borboleta, por causa do gato e esse sapo aqui que bate na trave, a gente consegue classificar como silábica, mas sem valor sonoro. Ela já tem uma noção de sílabas, porém não usa as palavras corretas, né? De borboleta, por exemplo, ela não usou B ou O e tal. Ela já foi nessas letrinhas aqui, E, I, N, tal, tal, tal. Aqui embaixo a gente tem mato, clenilda, salada e boi. Gente, esse aqui é aquele aluno que está ali, ó, faltando apenas um ajuste fino para se tornar ortográfico, ou seja, alguém que escreve de maneira ortograficamente correta. Então, esse aluno aqui, nós podemos classificá-lo como alfabético, tá? Aqui embaixo a gente tem borboleta, tem sapo e tem cavalo. Esse daqui já é aquele caso que a gente consegue observar e a gente já olha diretamente aqui, aí você já vai vendo que dá para identificar sílabas, tá vendo, ó? Não tá dando para compreender sílabas aqui? Então, olha só. Opa, tô marcando aqui. Olha só a resposta aqui pra gente, ó. Essa aqui é a resposta, ó. Silábico com valor sonoro, primeiro que nós marcamos, pré-silábico, silábico sem valor sonoro, né? Que é esse daqui, ó. Silábico sem valor sonoro. Depois nós temos o alfabético, temos o aluno alfabético e por último, deixa eu ver aqui porque acabou que ele tampou aqui a resposta. Não, esse silábico alfabético. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, aqui agora apareceu tudo. Desculpa a confusão. Ele é um aluno silábico alfabético. Ele ainda não é alfabético, a gente não consegue tanto bater o olho e saber o que está escrito. Porém, você vai observar que ele já tem a ideia das sílabas, né? Ele já está formando, ele não coloca só uma letrinha para representar a sílaba. Ele já usa as letras com significado sonoro correto, né? com a função sonora correta, então tem valor sonoro. E ele já bate ali na trave também. A gente já consegue perceber que ele está conseguindo formar algumas sílabas. Então, nós temos aqui um aluno silábico alfabético. Tá certo? Então, essa aqui que é a resposta certa. Pessoal, espero que tenha sido útil. Nós vamos treinar bastante porque nós vamos utilizar, essa vai ser a nossa linguagem e em breve eu vou disponibilizar algumas novidades para vocês.
Um abraço.